todos os tempos. Mas eu quero falar sobre o pior vírus hoje, de todo o tempo, de toda a humanidade. Eu quero lembrar algumas coisas com você. Primeiro delas, não é a primeira vez que a humanidade sofre com uma tragédia, com um vírus de tamanha mortandade. E eu não quero menosprezar ou diminuir o efeito do vírus atual, do coronavírus, não é isso. Mas eu quero que você entenda que a humanidade já passou por outros efeitos, e eu separei alguns deles com vocês, para vocês entenderem aqui comigo. Primeiro, lá no ano de 1889 ao ano de 1890, em apenas um ano, um vírus chamado a gripe russa, que era originário do H2N2, matou em um ano 1,5 milhão de pessoas. Nos anos de 1918 a 1919, a humanidade foi atingida por uma gripe chamada de gripe espanhola. Era ali então um subtipo do vírus H1N1. Em um ano foram mortas 100 milhões de pessoas. No ano de 1957 ao ano de 1958, surgiu uma gripe chamada gripe asiática, um vírus tipo H2N2. Foram 2 milhões de mortos em um ano. No ano de 1968 a 1969, em apenas um ano, a gripe chamada gripe de Hong Kong, um subtipo de vírus chamado H3N2, matou em um ano 3 milhões de pessoas. Eu estou citando de vírus e coisas reais que a humanidade já passou, que a humanidade já enfrentou. Quero te perguntar algo. Em tudo isso que eu citei aqui, tivemos tragédias, vidas preciosas sim que foram perdidas. Eu sei disso, o impacto que isso gerou sobre a vida de países, de famílias é terrível. Mas eu quero te perguntar algo. Será que o Senhor perdeu o controle em algum momento de tudo isso? Será que o controle ainda não estava nas mãos do Senhor? E eu quero falar com você hoje sobre o pior vírus, ao meu ver, de todos os tempos. Não é simplesmente o corona, e volto a dizer, não quero menosprezá-lo e nem diminuir o seu impacto, mas para mim, o pior vírus de todos os tempos, que supera tudo isso, é o vírus do medo. Aquilo que te consome, aquilo que te destrói, aquilo que anula você. Eu citei todos esses outros vírus que a humanidade já enfrentou, e você sabe muito bem os dados do atual que a gente está enfrentando. Tudo isso é destrutivo, tudo isso é terrível, mas pior do que isso é o medo que tudo isso gera no coração do ser humano. Eu citei sobre vírus. Se fôssemos falar sobre catástrofes, tsunamis, terremotos, incêndios, quantas coisas que abateram a humanidade. E eu te pergunto, o ser humano parou? A sua vida parou? Não, houve perdas? Sim, infelizmente. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para que você entenda que o Senhor, Ele sempre tem o controle. Porque enquanto houver medo, enquanto houver dúvida, enquanto houver incerteza, você estará paralisado. Eu preguei esses dias sobre o medo logo nas primeiras transmissões que a gente fez aqui. O medo, ele faz exatamente isso. O medo, ele paralisa você, ele trava você, porque ele é fruto de coisas que você ouve, de coisas que você vê. E você quer um conselho meu como pastor? Desliga a Globo. Estou falando abertamente aqui. Desliga a Globo. Para de ver essa porcaria. Isso destrói você, isso mata você. Você pode ter a opinião que você quiser, mas como seu pastor, se você é minha ovelha, ouça o que eu estou dizendo para você. Desliga essa porcaria de emissora. Isso está matando as pessoas. Isso está matando o emocional das pessoas. Ele está matando o psicológico das pessoas. Cuidado para que aquilo que você ouve não gere um medo absurdo no seu coração, na sua mente, e paralise você e não deixe você andar por 1 quilômetro, por um instante da sua vida. Por nada, você trava a sua vida.
Eu quero citar biblicamente com você, para você aqui, situações aonde eu te garanto que o medo foi o vírus mais destruidor, biblicamente falando, para muitas situações. Primeiro deles, eu quero trazer a sua memória. O medo foi o vírus que paralisou o exército de Israel diante de Golias. Texto conhecidíssimo da Bíblia, texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que diz o quê? Que o exército estava ali parado, olhando com medo. Golias vir todo dia dizer assim: eu quero um homem, eu quero enfrentar um homem, eu quero enfrentar alguém que tenha coragem. E eles começaram a olhar o enfrentamento, eles começaram a olhar as palavras que aquele gigante dizia, e eles foram se acovardando, porque eles estavam naquele ambiente. Eles estavam naquele ambiente onde as pessoas foram sendo tomadas por medo. Talvez nos bastidores do exército se perguntava quem que vai ter coragem. Talvez alguém dizia assim: era Saul que tinha que ir lá enfrentar ele, ele é o rei. Era Samuel que tinha que ir lá enfrentar ele, ele é o profeta. Era fulano, é o melhor guerreiro desse exército, que tinha que ter coragem de enfrentá-lo. Talvez eles ficavam ali questionando e tentando achar uma solução entre eles. Mas quando eles paravam para pensar, talvez eles diziam entre si: mas a gente não tem capacidade humana para vencer ele. A gente não tem capacidade técnica talvez para vencer ele. Ele é mais preparado, ele é mais forte. E eles olhavam aquele homem e se perguntavam: quem vai poder vencê-lo? Quem vai poder derrubar aquele homem? Precisou chegar um menino Davi, o garoto Davi, que não estava infectado pelo vírus do medo que dominou aquele lugar, e olhar para aquele gigante com os olhos da fé, sem medo, e dizer assim: quem ele pensa que ele é, para enfrentar o exército do Deus vivo. E quando ele é confrontado com Golias, e Golias o menospreza, Golias o humilha, ele olha para ele e diz assim: ei, meu filho, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele, Davi, afirma sobre o que ele estava se movendo, porque acima dele havia o poder de Deus que ele sabia que iria mover a sua vida. Eu quero te perguntar, quero te questionar hoje: sobre o que você tem se movido? Debaixo do que você tem caminhado? Debaixo do que você tem levado a sua vida? O que tem feito você viver? O que tem feito você caminhar? O medo paralisou Israel, mas a coragem, a ousadia, a determinação fez com que Davi se posicionasse e moveu a mão de Deus sobre a vida dele. Por isso eu estou te convidando hoje: se posicione em coragem, seja a voz profética da sua casa, seja a voz profética dessa cidade, seja a voz profética dessa nação, seja a voz profética de coragem e ousadia, que vai gerar ambientes espirituais sobrenaturais. O medo é o vírus que confunde. É o vírus que confunde o coração do homem. Os 12 discípulos de Jesus, dentro do barco, atravessando o mar, debaixo da ordem de Jesus, no meio da madrugada. Quando vem alguém vindo andando sobre o mar, foram confundidos pelo medo. Porque o medo faz você enxergar as coisas de uma outra maneira, transformam a tua visão, fazem você enxergar coisas até onde não existem, destroem o teu íntimo. Tire o medo dos seus olhos. Os discípulos, por causa do medo, viram o fantasma. Por quê? Porque Jesus não estava vindo naturalmente como eles esperavam. Jesus mandou a gente vir primeiro, então Jesus vai pegar um outro barco aí pela manhã e vai vir. Jesus vai pegar um barco no final da tardezinha aí, no início da noite, talvez no início da madrugada, e vai vir. Mas Jesus, ele estava mostrando para eles naquele momento que ele se movia no sobrenatural. Ele se movia por aquilo que ele acreditava, que ele poderia mover o sobrenatural. É isso que eu estou dizendo para você hoje. Se você permitir que o medo paralise você nunca vai ter testemunhos sobrenaturais na sua vida. E em nome de Jesus, depois que passar essa quarentena, você vai erguer a mão e vai dizer: eu tenho testemunhos sobrenaturais desse tempo que eu convivi com Jesus. Jesus proveu sobrenaturalmente na minha casa. Portas sobrenaturais foram abertas. Eu senti o sobrenatural de Jesus invadindo a minha casa e a minha família todo dia. Enquanto o medo estava tomando conta do coração de todos, um disse o que? Se és tu, manda eu ir até aí. Pedro foi na contramão
dos discípulos. Foi na contramão do medo. Ele teve coragem, ele teve ousadia, e Jesus mandou ele vir andar. Enquanto houve coragem, enquanto houve fé, ele andou sobre as águas. Pastor, ele teve medo, como ele teve, mas enquanto houve coragem, ele caminhou. E quando faltou-lhe fé, o Senhor estendeu a mão e o levantou, e ele voltou a caminhar sobre as águas. Quando Pedro permitiu que a ousadia e a coragem dominassem o seu coração, ele não foi confundido, porque ele sabia que se fosse Jesus, Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. Será que você sabe realmente que é Jesus que está conduzindo a tua vida? Será que você sabe realmente que é Jesus que está conduzindo os teus passos? Se Ele está conduzindo os teus passos, se Ele está conduzindo a tua vida, se prepare para viver ambientes sobrenaturais. Ambientes sobrenaturais. Não permita que o medo freie a sua fé. O medo é a certeza de que tudo vai dar errado, que tudo vai desmoronar, que tudo acabou, é o fim, acabou tudo, é o fim. Agora acabou, todo mundo vai morrer. Vai fechar todas as igrejas, vai fechar todas as empresas, a fome vai dominar o Brasil, acabou tudo. Ei, Deus está no controle. A gente tem cantado aqui, todavia me alegrarei. E o texto nos fala isso, ainda que falte tudo, ainda que eu perca tudo, todavia eu me alegrarei. Nós estamos sendo levados a estágios para demonstrar aonde e sobre o que a nossa fé está firmada, sobre o que nós estamos nos movendo. O medo sempre será o oposto da tua fé. O medo sempre vai limitar, o medo sempre vai parar você. O medo sempre vai trazer dor ao seu coração. O medo sempre vai impedir de você conseguir se ver como Deus vê você. Que você possa dizer na sua casa aí comigo, em nome de Jesus, bem forte assim, que eu não tenha medo em meu coração, pois eu quero me ver como Deus me vê. Que você não tenha medo no seu coração, para que você possa se ver como Deus vê você. Enquanto Gideão, eu preguei esses dias sobre Gideão, ele permitiu que o medo estivesse alojado no seu coração. Medo que era resultante de palavras, de comportamentos, de modo de criação talvez que ele viveu, de tudo aquilo que foi imposto sobre a forma dele ser. Enquanto ele permitiu que o medo estivesse no seu coração, ele viveu limitadamente. Ele viveu se escondendo, ele viveu acomodado, ele viveu fugindo. Mas quando ele permitiu que o medo fosse embora, quando ele se desvencilhou do medo, ele entendeu quem ele era em Deus. Ele entendeu como Deus o via. Se você rejeitar o medo do seu coração, se você repreender a falta de fé do seu coração, se você repreender a dúvida hoje, você vai começar a se ver como Deus vê você. E eu oro ao Senhor e peço a Ele que você tenha ousadia e coragem nessa noite para repreender aquilo que te limita, aquilo que tenta te abalar, para que você consiga se enxergar com os olhos do Senhor. Feche as portas do medo, feche elas, não deixe ele entrar. Pastor, mas o medo já está dentro porque ele é resultado de uma experiência ruim, de uma convivência ruim, de um abuso, de um abandono, de uma frustração, de uma rejeição, de uma traição. Ele já está aqui. Comece a rejeitar isso. Comece a expulsar isso do seu coração. Comece a dizer: aqui não mais. Eu convivi com você talvez durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 1 ano. Comece a dizer: no meu coração não mais. Porque no meu coração não haverá mais espaço para traumas, para dores, para marcas. Mas o meu coração será lugar de cura. O meu coração será ambiente de milagre para o Senhor agir. Sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos. Pastor, mas é fruto de uma experiência ruim, de uma decisão errada na minha vida. É fruto de um fracasso. Eu carrego isso no meu coração, eu tenho medo de recomeçar, eu tenho medo de fazer. Ei, Deus não te deu espírito de medo. A fé no seu coração, a coragem no seu coração é capaz de marcar gerações na sua família.
O que Paulo diz a Timóteo? Ei, Timóteo, eu sei que em você habita uma fé não fingida, uma fé que habitou na sua avó, uma fé que habitou na sua mãe e uma fé que habita em você. Essa fé está em você. E você recebeu, e ele continua dizendo, e você recebeu algo de Deus pela imposição das minhas mãos. Então vai firme. Quem aqui já recebeu uma oração? Quem aqui já recebeu uma palavra profética? Quem aqui já recebeu uma palavra de milagre? Quem aqui já recebeu uma palavra de ousadia? Se você não recebeu, então eu libero em nome de Jesus sobre a tua vida pela fé uma palavra de milagre, de profecia, de vitória sobre a tua vida, assim, que você vai vencer o medo, que você vai vencer a angústia, que você vai ver Deus abrindo portas para você. Enquanto todo mundo está fugindo, você vai se posicionar, porque a mão de Deus vai honrar você. E não é uma profecia para obrigar Deus, não. É uma profecia de fé que traz à realidade aquilo que os nossos olhos ainda não veem. E que essa profecia alcance o teu coração. E que você possa acreditar nela. E você entenda, Ele não me deu espírito de medo. Ele me deu espírito de coragem, de ousadia, de amor, de equilíbrio. É isso que Ele me deu. Você tem que bater no peito e dizer: o Senhor não me quer com medo. O Senhor não me quer vivendo debaixo do jugo do medo. Ele me quer ousado. Ele quer que eu caminhe um caminho de milagres. Um caminho, ainda que seja no meio do deserto, mas um caminho de milagres. Ele quer um conselho? Não deixe os medos tomarem o lugar dos teus sonhos. Não deixe o medo tomar lugar das suas expectativas. Vencer o medo é uma questão de estar focado. O medo são como vozes que vêm falando a todo tempo na sua mente, no seu ouvido, dizendo: você não pode, você não consegue, vai dar ruim, vai ser errado, vai ser frustrado. O medo é essa voz que tenta te destruir. Mas enquanto você estiver focado no Senhor, olhando para Ele, o medo vai sumindo, essas vozes vão se calando, essas vozes vão diminuindo, e você vai começando a ouvir mais e mais e mais e mais intensamente a voz do Senhor para a sua vida. Então eu quero te fazer 4 questionamentos aqui para concluir a palavra dessa noite. Primeiro deles: para onde você está olhando? Qual é a direção que você está olhando? Qual é a direção que você está olhando hoje? Você está olhando para essa mídia podre, vendida? Você está olhando, você está dependendo só de governo? É disso? É assim que você está guiando a sua vida? É para isso que você está olhando? Para onde você está olhando? Segundo, aonde você está focado? Você está focado só nas coisas ruins? Você está focado só na fake news, esperando chegar uma notícia ruim no WhatsApp? Você está focado só nisso, só nisso? Você está focado nas coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida? Você está olhando só para isso? Essa é a terceira pergunta. Você está olhando só para o seu medo? Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Estou te questionando para onde você está olhando. Ou será, e eu te pergunto isso, que você está olhando para o Senhor, que está acima do medo, que está assentado à destra de Deus Pai, e olhando para aquele que tem o controle de todas as coisas? Para quem você está olhando? Que nessa noite você rejeite o pior vírus de todos os tempos, que é o vírus do medo. Vença ele. Feche os ouvidos para aquilo que não te edifica e abra o teu coração para aquilo que te constrói e que te leva além, para viver o sobrenatural. Que a sua vida, sua casa, sua história seja marcada pelo sobrenatural. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que entre na tua casa um ambiente de milagre, um ambiente de sobrenatural. Eu quero orar, quero